Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tivemos aí hoje o Croatia Rapid Blitz, tá bom? Então, mais uma etapa aí, o terceiro dia de rápidas. Eu peço um pouco perdão aí pela minha animação, não está como a de sempre hoje aqui. Apesar de eu internamente estar animado, eu tomei a vacina, foi uma coisa muito boa. Tomei uma vacina ontem aí da Covid, uma coisa muito boa. Mas hoje eu não estou nos meus melhores dias aqui para gravar, mas eu fiquei muito animado, aí eu fiz a live hoje cedo, fiquei bastante cansado, a live foi das 10 horas aí até, das 9h30 eu entrei, né, foi até as 2h30 da tarde, e aí eu fiquei um pouquinho pregado aí durante o dia. Mas vamos lá, já deu para dar uma descansada, vamos olhar aqui a partida então, eu quero mostrar para vocês o Jan Duda aqui contra o Korobov, jogador ucraniano, e eu quero mostrar para vocês aqui um jogador aqui que vai escapar da derrota duas vezes. Vamos dar uma olhada aqui, nem o Stockfish acredita nisso daqui. Vamos lá, o Jan Duda abre aqui com C4, a abertura inglesa. Temos aqui cavalo em F6 pelo Korobov e cavalo C3, G6 e aqui D4, buscando o centro. E aqui bispo G7, o Korobov ainda não conta pra gente, né? Aqui, enfim, por enquanto ele ainda não tinha contado pra gente se ele ia jogar uma Grunfeld ou uma Índia do Rei. E aqui ele então faz o bispo G7, vamos ter uma Índia do Rei aqui interessante. E4, D6, F3 aqui solidificando o centro, preparando para jogar na diagonal de casas escuras, roque, bispo E3, cavalo C6, cavalo de G em E2, e aqui A6 pelo Korobov. Dama D2, pilhando aí a dama e o bispo na mesma diagonal de casas escuras, aqui torre em E8, grande roque pelo Jan Duda, quanta valentia, não? E agora B5 aqui direto pelo Korobov, tentando atacar aí a ala da dama. E o Jan Duda não fica por baixo não, solta aí o G4 e a gente tem essa partida aqui, essa posição maravilhosa, né? Com ataques aí dos dois lados. O Korobov segue aqui com torre B8, já colocando bem a sua torre na coluna B, é para atacar aí o rei adversário. Aqui bispo em H6 pelo Jan Duda. Bispo em H8 evitando as trocas, mantendo aí o bispo de casas escuras. E aqui o Jan Duda solta o H4, né? É isso que a gente gosta, esse tipo de posição que a gente gosta. E5 foi jogado aqui pelo Korobov. Agora o bispo volta para E3, protegendo o centro. E cavalo em A5, o Korobov vai fazendo uma pressão, principalmente aqui no ponto de C4. Cavalo G3 foi jogado pelo Jan Duda, tirando o cavalo da frente do bispo. Aqui temos E por D4, bispo por D4 e o Korobov solta um C5. Aqui essa partida vai ficando extremamente maluca já, né? E aqui então o Jan Duda vai para esse lance, bispo por C5, olha que bacana, né? Aproveitando do tema aqui da cravada, então a dama tem apenas uma defesa, né? Estaria atacada aqui duas vezes, então, no entanto aqui o Korobov, se ele conseguir tirar o bispo, ele tá com a dama protegida e tá atacando capturar, tá ameaçando capturar, né? Então aqui o Korobov captura agora aqui em G4, olha que bonito, né? Então aqui também fazendo o mesmo tema, né? Na verdade agora conectou aqui as peças, tá ameaçando capturar. A partida seguiu com dama em F4, que loucura o que está acontecendo aqui nesse tabuleiro. Então dama em F4 foi jogado o peão, agora de fato fica cravado. A pressão fica existindo aqui em F6, também existe uma pressão enorme aqui em D6. A partida, e aqui G4, né? Já tá tudo pegando fogo. E agora B4 aqui pelo Korobov. E se você não estiver entendendo nada, não se preocupe, nem o Stockfish está, né? A posição aqui ela é extremamente complexa. Aqui ninguém tira a peça atacada, ataca a outra. A gente tá com um monte de peça aqui atacada. O Jan Duda segue aqui com o cavalo B1, agora colocando o cavalo em segurança. Dama C8 pelo Korobov, colocando pressão aqui no bispo em C5, saindo aqui da cravada. E agora F por G4 foi jogado pelo Jan Duda, capturando peça. O Korobov precisa recuperar a peça, faz aqui dama por C5. E o Jan Duda faz aqui o lance B3, protegendo aqui o peão de C4. Esse rei tá um pouco desesperado aqui, ainda mais agora que teve que abrir essa diagonal. A partida seguiu com torre de bem D8 aqui pelo Korobov. E agora G5, o Jan Duda, mesmo com o rei meio exposto aí, segue atacando. E aqui o Korobov vai para um lance genial, vai para um lance fantástico aqui da posição, o lance D5 imediatamente aí deixando o cavalo. Mais do que isso, né? Aqui a partida seguiu com G por F6, captura um cavalo e além de tudo aprisiona um bispo, né? Praticamente ele sacrificou duas peças aqui o Korobov. No entanto ele segue atacando agora D por C4, temos bispo por C4, cavalo C4, BC4, dama por C4, cheque e aqui rei B2. Olha o desespero, o rei aqui nessa diagonal, né? Aqui as brancas estão com esse peão aqui, tem que ficar toda hora sendo vigiado aqui pela dama. E essa posição é uma posição dramática aqui. E, inclusive eu estava aqui na live ao vivo comentando, falando que genial aqui o Korobov, que genial, uma sequência genial e tudo mais. Aí aqui ele me faz o lance B3 e a barrinha
sobe aqui e o Yanduda iguala, né? A barrinha de avaliação ali da posição e o Yanduda iguala. Perdão aqui, pessoal, foi o meu telefone, não foi o seu. Já pus no silencioso. E aqui então B3 e a barrinha dá uma mexida, né? É muito difícil de achar um lance nessa posição. É uma das posições mais complexas que eu já vi. Sem exagero. Vamos ver o que tinha que ter sido jogado aqui? Torre C8, segundo análise de computadores, e não é nem Stockfish, hein? Aqui é análise com servidor dedicado para poder entender essa posição. Torre C8 aqui ameaçando uma entrada dura aqui na casa de C2, torre D2 protegendo, poderia seguir com torre E6, agora pressão total aqui no ponto de F6, e aí as brancas teriam algum recurso aqui, teriam apenas um. Aqui o Yanduda ia ter que encontrar cavalo H5 protegendo aqui em F6, que loucura, né? Que loucura. E aqui as pretas não poderiam capturar o cavalo, senão simplesmente torre G1. Aqui vai para o checkmate, vai para o checkmate. Se rei F8, dama H6 e o rei vai levar checkmate. Rei 8, torre G8 aqui com mate, né? Bacana demais. Então realmente aqui, depois de cavalo H5, as pretas não poderiam capturar o cavalo, mas poderia seguir de uma forma extremamente maluca, com torre por E4, mais uma vez atacando aí a dama. E aqui o Yanduda ainda teria o lance aqui, torre de H em D1, olha que loucura, né? Indo para temas de mate aqui na fileira do fundo. H6 seria um lance a ser jogado aqui pelo Korobov, dando a casa de H7 para o rei, e aí torre D8 cheque, rei H7, torre por C8, torre por F4, capturando aqui a dama, torre por C4, capturando a dama, torre por C4, cavalo G7, torre por H4, teria nessa linha uma posição melhor para as negras. As negras estariam com uma peça a menos, aqui é verdade, mas teriam muitos peões a mais, ainda assim uma posição extremamente complexa, maluca e difícil de avaliar. Então não dá para julgar aqui que não foi jogado o lance torre C8, porque a gente viu que é uma continuação mesmo muito difícil. Aqui o Korobov faz o natural, joga um B3 aqui, tenta abrir a posição, tenta estourar tudo. Mas agora o Yanduda começa a reação. Primeiro cavalo C3 foi jogado B por A2 e agora cavalo de G em E2 aqui. Mais um erro aqui do Yanduda, tá? Aqui o Yanduda teria que ter jogado aqui torre por D8 e mais uma vez iria para uma análise bastante difícil. Dama B4, cheque, rei C2, torre por D8 e aí sim cavalo de G em E2 e as pretas estão e as brancas estão se segurando, tá? O problema aqui de cavalo G em E2 foi jogado é que agora o Korobov tem uma sequência vitoriosa aqui nessa posição. Pretas jogam e ganham. Se você quiser dar pausa aqui nessa posição e tentar encontrar o lance vencedor aqui do Korobov, vale a pena tentar encontrar. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance dama B4. Se você encontrou, parabéns, o Korobov não encontrou, tá? Esse seria o lance vencedor por conta de temas aqui de checkmate na coluna B. Olha que interessante, aqui rei A1, poderia seguir aqui com torre por D1, você não pode capturar de cavalo, senão dama B1 dá checkmate na hora, teria que jogar torre por D1, e aí torre B8 ameaçaria checkmate aqui em B2. Como é que defende? Dama C1 seria uma forma de proteger, defende B2, defende B1, mas aí estaria vindo bispo F6 com uma posição completamente vencedora aqui para o Korobov, por conta da pressão aqui tanto na diagonal quanto na coluna B. Mas esse lance não foi encontrado aqui pelo Korobov, e aqui então ele faz o lance torre B8 cheque. Mais uma vez parece um lance bom, né? Mas cada vez que o Korobov vai fazendo um lance aqui, a barrinha das brancas vai aumentando. E Yanduda, por incrível que pareça, tá melhor aqui. Aqui rei A1 foi jogado e agora torre B6. E5 jogado pelo Yanduda, segue atacando. Dama B3. Agora ameaçando aqui checkmate aqui em B2. E agora a torre D2 foi jogada aqui pelo Yanduda, segurando o checkmate. E aqui, mais uma vez, pessoal, uma posição difícil demais de jogar. O que você jogaria de negras aqui, né? É muito difícil de jogar. O Korobov vai para um lance bastante lógico, torre de B em E6, tentando desmontar aqui esses peões, né? É uma tentativa bastante lógica. Mais uma vez é um lance errado, a barrinha vai disparando lá para cima. O que teria que jogar aqui? Mais uma vez uma continuação de outro mundo agora. Se prepare para a continuação de outro mundo. Não dá para culpar o Korobov por não ter encontrado. Teria que jogar aqui torre B4. Qual que é a ideia? Tentar desviar aqui a defesa de E5. Então aqui poderia seguir com dama em F3 indo para o contra-jogo, deixando aqui em E5. Qual que é a ideia, né? Aqui não poderia jogar um torre por E5 porque a torre, tá entrando aqui na fileira do fundo. Então aqui o peão não tá caindo, poderia seguir com torre de bem B8 segurando a fileira do fundo, agora sim ameaçando, mas aí cavalo D4 atacando a dama. Aqui poderia seguir com dama 3, cavalo C6 atacando a torre e uma continuação de outro mundo poderia surgir depois de torre por E5 aqui.
E aqui poderia seguir cavalo por B8 e agora bispo por F6. Uma loucura foi colocada aqui no tabuleiro, tentando desviar aqui o defensor do cavalo, né? Então aqui poderia seguir com torre C2, protegendo o cavalo, agora torre F5, atacando a dama e protegendo o bispo. Aqui dama C6 e H5, e você fala, Rafa, não é possível, as pretas estão com uma torre e uma peça menos aqui, não dá pra jogar isso daqui. E por incrível que pareça, pessoal, por isso que eu falo que é uma partida de outro mundo, por incrível que pareça, as pretas têm jogo aqui nessa partida, tem jogo com uma torre e uma peça a menos, por conta da pressão do bispo de casas escuras, do peão passado e do rei exposto. Então aqui, por exemplo, torre de H em C1, bispo G7, dama por A6 seria uma possibilidade de torre A5, dama D3, torre C5, aqui dama em E3, torre E5, atacando a dama D2, torre B5, aqui o cavalo está cravado, não pode sair daí, aqui está atacando outro cavalo, aqui depois de torre B2, por exemplo, poderia seguir torre C5, depois de cavalo D1, torre por C1, dama por C1 e dama B4, a torre está cravada, né? Ela não pode capturar a dama, aqui a dama está atacando o cavalo, e aqui depois de cavalo D7, poderia seguir bispo por B2, cavalo por B2 e dama por H4. Rafa, dá para jogar isso daí com 2 cavalos a menos? Por incrível que pareça, estudos mostram que ainda dá para continuar jogando isso daqui de negras. Se conseguir trocar a dama, acabou, né? Não perde mais aqui as negras, né? Então aqui seria ainda uma posição muito maluca. Eu gostaria muito de ver uma partida assim, né? A dama e 4 peões contra a dama e 2 cavalos, né? Uma loucura. Mas nada disso aconteceu. Aqui então, depois de torre D2, não foi jogado torre B4 e sim torre de B em E6. Um lance bastante lógico. Mas agora H5 foi jogado aqui pelo Ian Duda. Seguindo para o contra-jogo, olha que lindo isso. Dama B7 foi jogado agora atacando a torre aqui de H1. Torre de H em D1, aqui atento. O Ian Duda vai preparando uma infiltração aqui pela fileira do fundo. Dama C7 segurando a casa de D8 e também pressionando aqui o cavalo. Aqui H para o G6 foi jogado, por enquanto o cavalo está protegido. H para o G6 e torre H1 pelo Ian Duda. O Ian Duda que está com esse rei exposto, está atacando agora na coluna H. Bispo por F6 foi jogado, E por F6 e agora dama por F4 capturando a dama, cavalo por F4 e torre por F6. Então a gente tem aqui 2 torres contra 2 torres e 2 cavalos, né? Mais uma vez aquele tipo de situação, né? Aqui se trocar as 2 torres as pretas não perdem mais. Mas agora o Ian Duda faz o lance de arremate aqui na posição. Quem diria o Ian Duda que foi ali atacado a partida toda, tava com o rei exposto, tava perdendo, vai pro lance de arremate. Se você quiser dar pause também nessa posição vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate do Ian Duda. Torre de D em H2, olha que lindo, né? Aqui ameaçando de fato ganhar a torre em E8. Aqui não dá para proteger a torre, não dá para jogar um torre F8, senão vai levar mate em 2. Né? Leva mate aqui subindo as 2 torres, as outras 2 torres tiram as casas de fuga. Se capturar o cavalo, mais uma vez está perdendo a torre aqui na sequência. E se tentar tirar o rei para F8, está vindo torre cheque, seguido de cavalo aqui em D5 com cheque, também capturando torre aí na sequência, indo para um final vencedor, né? Um belíssimo lance de arremate aqui do Ian Duda, uma belíssima partida. Aqui no relatório do chess.com a gente vê que realmente o Ian Duda escapou aqui da derrota, né? Olha o gráfico aqui, o Korobov foi para aquele ataque maravilhoso, genial, D5, deixou o cavalo. Aquilo tudo foi fantástico. O problema foi depois, né? Encontrar ali os melhores lances numa posição como a gente viu de outro planeta, né? Realmente é muito difícil. O Korobov acabou jogando os lances mais humanos, né? Naturalmente, e acabou não encontrando ali os melhores lances de ataque. Mesmo assim ficou muito bem na posição, chegou a ficar ganho, mas deixou escorregar e o Ian Duda, felizmente aqui para ele, né, conseguiu aí ser esperto, conseguiu ser frio, paciente e passou a tempestade e o Ian Duda conseguiu esse contra-jogo, né? Vamos ver só que ponto que foi esse aqui que perdeu a mão, né? Cavalo de G em E2, a gente comentou nesse lance aqui perde a mão. E aqui o lance que venceria de negras, né, pro Korobov seria o lance dama B4, como a gente viu aquela continuação bonita, né? Dama B4 mais uma vez. Aqui rei A1, torre por D1, torre por D1, torre B8, dama C1, bispo por F6, seria uma sequência vencedora para o Korobov. Faltou isso, ele esteve muito próximo aí da vitória e o Ian Duda conseguiu escapar. Eu quero mostrar agora para vocês uma outra partida do Ian Duda, tá bom? Será que ele vai escapar da derrota de novo? Vamos dar uma olhada no Ian Duda jogando contra a Lenda Anand? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na partida. Muito bem, Ian Duda jogando contra a Lenda Anand. Lembrando que por enquanto aqui partidas rápidas, 25 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui o Ian Duda. Peão do rei E4, E5 aqui pelo Anand, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, abertura espanhola e aqui cavalo em F6.
o Anand vai para a defesa Berlim. D3 protegendo o peão, bispo C5 desenvolvendo bem já o Anand, C3 roque, e aqui D5, o Anand estoura tudo aí no centro. E por D5, dama por D5, bispo C4, atacando a dama volta para D8, e aqui B4, o Ianduda sai perseguindo o bispo volta para E7, e o Ianduda segue desenvolvendo o cavalo BD2. Bispo F5, desenvolvendo a última peça menor, já colocando pressão aqui no peão de D3, dama C2 protegendo A6 aqui pelo Anand, e agora A4, o Ianduda vai buscando expansão na ala da dama. A dama D7, temos bispo aqui em A3, ameaçando avançar aqui o peão, capturar o cavalo e tudo mais. Bispo D6 foi jogado aqui pelo Anand, e agora a torre de F em E1. Temos B5, aí o bispo volta para B3, torre de A em B8, H3, H6, os lances profiláticos, e agora torre aqui em E3, né? Não tem mais cavalo G4, por isso lance H3, torre de F em E8 foi jogado, e agora cavalo E4 propondo trocas, cavalo por E4, D por E4, o bispo está atacado, o bispo vai lá para E6 propondo trocas, e aqui torre D3, cravando o bispo de casas escuras. Temos bispo por B3, algumas trocas, dama por B3, dama E6, propondo trocas de novo, dama por E6, torre por E6, e aqui bispo C1, e Ianduda rumo ao bispo dele para outros lugares, né? Uma vez que aqui B4 ficou fechado. Torre volta para casa de 8, torre de E em E8, AB5, AB5, torre A6 pressionando aí na sexta horizontal, cavalo em E7 em segurança, e agora torre D2. Temos F5 aqui pelo Anand, buscando aí abrir um pouco a posição. Agora a torre de D em A2, dominando a coluna A. F por E4 aqui pelo Anand, cavalo D2, o Ianduda tira o cavalo, coloca em segurança e quer capturar o peão. E3 aqui pelo Anand, devolve o peão, mas dá uma danificada aí na estrutura de peões do Ianduda. F por E3 e aqui cavalo D5 então pelo Anand, perseguindo os peões. Que luta, hein? Que luta! Cavalo E4 agora foi jogado, protegendo os dois peões aqui pelo Ianduda. Agora bispo por B4, que legal essa decisão aqui do Anand, né? Volta aí, olha só que legal. O cavalo veio para E4, atacou o bispo, protegeu C3, o bispo está protegendo em E3, tudo legal. E aqui o Anand então vai para essa corajosa combinação de entregar aqui duas peças, né, por torre e dois peões. Vamos dar uma olhada que bonito isso. Bispo por B4, que coragem aqui do Anand. Aqui C por B4, cavalo por B4, e agora bispo aí em D2 atacando o cavalo. Cavalo por A6, torre por A6, e o Anand já dispara com seu peão passado, então a gente tem aí duas torres jogando contra a torre e duas peças menores. Em geral é melhor para quem tem uma torre e duas peças menores, mas aqui o Anand tem peões a mais, né? Tem dois peões a mais aí, dois peões passados e conectados. Então torre A1 foi jogada aqui pelo Ianduda, Ianduda tomando um sufoco já, torre de E em C8, F2, C5 avançando com os peões. Eu não queria estar de brancas aqui. Torre B1 pelo Ianduda, torre C6, aqui rei E2, rei F7, torre C1 jogado pelo Ianduda, tentando ameaçar agora, tentando capturar o peão aí de C5, C4 avançando, e aqui tem um tema do duplo, né? Torre por C4 de qualquer maneira, e o Ianduda vai escapando, vai encontrando recursos. Aqui torre por C4 seguiu, mas agora cavalo D6, né? Vai recuperar aí a torre. Rei E6, cavalo por C4 e rei D5. Pelo menos o Anand conseguiu bons tempos aí, ficou com o rei muito bem posicionado, ainda tem um peão passado perigoso. A partida seguiu com cavalo B2, E4, parando tudo, controlando aqui o cavalo completamente, controlando o rei também. Excelente lance aqui do Anand. E agora rei D1. B3 foi jogado controlando mais uma vez o rei, e agora bispo C3 foi jogado atacando o peão. G5, rei E2. Torre aqui em A8, manobrando a torre, rei D2, e agora H5, vai jogando nas tuas alas o Anand. G4, H4, mantendo tudo fechado, criou um alvo aqui fixo em H3, cavalo D1, torre F8, radar aqui do Anand já vai para cima do peão, rei E2 segurando um pouco a posição, torre F3 de qualquer maneira, cavalo F2, então o rei aqui veio para E2 para proteger F2, e o cavalo de F2 fica protegendo o peão, faz uma fortalezinha aqui o Ianduda. Mas o Anand não desiste não, ele segue com torre G3, bispo em F6, atacando agora o peão, buscando contra-jogo aqui o Ianduda. Como joga bem esse polonês aí, hein? Ele não deixa o Anand se impor. Aqui torre G1, dando apoio para o peão passado, né? Então o bispo não pode se distanciar aqui dessa diagonal. E agora cavalo D1 foi jogado, segurando aqui a casa de B2. E o Anand segue aqui com o lance torre H1, essa foi a sorte aqui do Ianduda, tá bom? Pretas jogam e ganham nessa posição, mas eu vou falar uma coisa, se você coloca aqui no Stockfish, o Stockfish padrão não consegue encontrar aqui uma vitória muito clara, não, na posição. Inclusive, você faz o lance aqui, o Stockfish fala que é meio ruim, mas analisando com um servidor dedicado, as pretas têm um final vencedor aqui que é muito bonito, e eu vou mostrar pra vocês agora como seria o final vencedor aqui das negras. Claro que o Anand com pouco tempo no relógio não iria conseguir encontrar isso, né?
Mas o lance vencedor aqui seria rei C4, olha que loucura. Depois aqui de, por exemplo, bispo D4, torre G2, cheque. Depois de cavalo em F2, o lance que vence aqui para as negras seria torre por F2, cheque. E depois de rei por F2, rei D3. Olha que bonito isso. Será, Rafa, que dá para ganhar isso? Vamos ver. Bispo F6, rei C2, dando apoio aqui para o peão. E agora rei E2. B2, bispo por B2, rei por B2. E esse final é ganho para as negras, Rafa? É sim, por causa do peão aqui de E4. O rei não tem acesso. Aqui rei D2, tentando controlar o seu rei, mas aqui rei B3 e o rei não consegue mais controlar. Ele tem que dar a casa aqui de C3. Aí depois de rei E1, rei C3, rei E2 protegendo o peão, ganha a oposição com rei C2, rei E1, rei D3 atacando o peão, rei F2 defende, mas aí rei D2 passa a vez. O rei não tem mais nenhuma dessas casas aqui para continuar. Vai ter que tirar aqui a defesa do peão e a gente teria uma posição vencedora aqui pro Anand, né? Uma posição bem sofisticada aqui, então rei C4 seria o lance da vitória. Claro que existem outras possibilidades, essa é apenas uma delas, uma muito bonita, né? Mas aqui o Anand seguiu com torre H1, lance perfeitamente lógico quando você tem pouco tempo no relógio. Cavalo C3 aqui, foi o lance brilhante do Ian Duda. Como brilha esse polonês quando ele precisa, né? E aqui o rei então do Anand cortado aqui pelo bispo, não consegue mais proteger o peão central. A partida segue com rei E6 e agora cavalo por E4, protegendo aqui o bispo, sensacional. Torre por H3 aqui pelo Anand, o Anand segue na luta, bispo D4 e agora aqui a torre H2 foi jogado pelo Anand, mais uma vitória perdida aqui do Anand. Outros estudos mostram também que aqui rei D5, mas é muito difícil mais uma vez de encontrar essa continuação, né? Rei D5 poderia seguir com cavalo por G5, torre G3, rei D3, torre G2, cortando aí o rei, praticamente afogado aí. E4, cheque, rei C6, rei E3, torre por G4 e a gente tem um final vencedor para as negras. Vou por mais um pouquinho, cavalo F3, rei B5, aqui cavalo D2, H3, cavalo F1, torre G1, rei F2, torre G2, cheque, rei F3, rei C4. As pretas vão entrando, né? São dois peões passados, são imparáveis. Aqui bispo E5, rei D3, bispo F6, torre G8, manobrando a torre, cavalo G3, H2, rei G2. E aqui dá para finalizar torre por G3, né? Aqui se capturar a torre está promovendo, então rei por H2, mas aí torre E3 já garante um final vencedor para as negras, por exemplo, rei G2, torre e rei por E4, e a gente teria um final vencedor aqui para as negras, né? As negras vão avançar com o peão, as brancas em algum momento vão ter que sacrificar o bispo aí nesse peão e as pretas vão ganhar, né? Então aqui mais uma vez, aqui tinha um lance vencedor, o Anand, mais uma vez com pouco tempo no relógio, e além de tudo, uma posição extremamente complexa. Foi para o lance torre H2, aqui o Anand, rei F3, foi jogado B2 avançando o peão, e agora cavalo por G5 aqui pelo Ian Duda, primeiro com cheque. O rei vem para D5 e agora bispo por B2, torre por B2. E a gente tem esse final então, torre e peão contra dois peões e cavalo. É um final empatado aqui teoricamente, se você colocar nos table bases é um final empatado, mas olha o que vai acontecer. Rei F4 foi jogado torre G2, E4 cheque, rei D6 e aqui o Ian Duda vai para um erro aqui da posição rei F5, é o único lance que ele não poderia jogar aqui, talvez cavalo H3 e vai tentando aí manter todo mundo junto. Rei F5 fica longe demais e aqui então o Anand tem uma posição vencedora. Ele segue com rei E7, um ótimo lance aqui do Anand, E5, torre A2, rei F4, torre A4, cheque, rei F3 e aqui o Anand tem um lance vencedor, mais uma vez, muito difícil, pretas jogam e ganham, né? São lances assim de outro planeta, né? São lances muito difíceis de encontrar numa situação real, com o tempo acabando, e aqui vale para apenas como estudo, né? Aqui um tema muito interessante que seria passar a vez. Jogar o lance vencedor, aqui não foi o lance jogado, passar a vez é o lance vencedor, torre B4. Aqui depois de G6, por exemplo, você passa a vez de novo, torre A4, e você vai esperando o rei se distanciar do cavalo. Então aqui depois de cavalo E4, por exemplo, H3. Aqui o rei está protegendo o cavalo, não pode se mexer. Então cavalo G3. Mas aí torre A3, cheque, rei F2, torre A2, cheque. E aqui não dá para jogar rei G1 por conta de torre G2, cheque, ganha o cavalo na sequência. Então teria que jogar rei F3 e aí rei por E6 e as pretas têm um final vencedor. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. G5, H2, cavalo H1, rei F5, G6, rei por G6, rei G3 e agora as pretas trariam o rei, né? Rei G5, rei F3, rei H4, cavalo F2, torre por F2, rei por F2 e peão promove aqui com uma posição vencedora, né? Bacana aqui essa posição depois de rei H4, né? As brancas realmente não teriam o que jogar, né? Cavalo G3 está vindo torre A3, cheque, cai o cavalo na sequência.
E qualquer outro lance, bom, cavalo F2 a gente viu simplesmente torre toma e promove na sequência. E qualquer outro lance aqui de rei, vamos tentar jogar um rei F4. Tá vindo torre A1, o rei ficou longe demais do cavalo, né? O rei ficou longe demais do cavalo. Cavalo F2, por exemplo, torre F1. E aí já era, né? Aqui rei E3, por exemplo, torre por F2, promovendo também na sequência. Beleza, mas não viu isso Anand, não viu isso Anand, o Anand aqui não joga, então torre B4 passando a vez, é muito sofisticado, com pouco tempo, o Anand segue com torre A3, rei F4, H3 avançando o peão, cavalo F3 aqui pelo Yanduda, que frieza, né? Aqui não adianta você sacrificar e avançar, o rei pega, então rei E6 foi jogado, agora cavalo G5, cheque, rei E7, o cavalo volta para F3. Rei F7, G5, rei E7, G6, torre A2 aqui, rei G3, torre G2, cheque, rei por H3, torre por G6, e agora mais alguns lances, cavalo D4, torre E6, cavalo por E6, rei por E6, rei G4, rei por E5, aqui eles dão um jeito de empatar logo, porque era um final empatado. Yanduda escapa mais uma vez aqui da derrota, né? E uma vitória incrível escorreu aí das mãos da lenda indiana do Anand, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório e a gente vê realmente essa emoção toda, né? Um lance brilhante ali do Yanduda, foi aquele cavalo C3 cheque capturando em E4 na sequência. 96,2% de precisão para o Yanduda, 96,7% de precisão para o Viswanathan Anand, uma precisão altíssima com direito a lance brilhante e vários erros, né? A gente vê que o Anand de fato ficou ali com várias possibilidades de vitória, acabou não encontrando mesmo posições difíceis, o Yanduda jogou demais, fez lance brilhante, foi se segurando aí na posição, né? E acabou que ele conseguiu aí o empate, mas a gente viu que havia possibilidades ali muito bonitas, mas provavelmente seriam reservadas aí para uma partida com mais tempo no relógio, né? Para um jogo, para um ser humano acertar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.